Então, na line-up de hoje, ela está incrível. Eu tenho a certeza que vocês vão adorar. Nós temos vários insights, pessoas muito interessantes que vão trazer um conhecimento aqui. Na página lá, vocês viram que nós temos muitos participantes. E o primeiro que vai falar conosco hoje é o Ciro Canabarro. Então, ele é CEO da Tech5, Tecnologia, e ele vai trazer o tema para nós, IA. Se não pode vencê-la, junte-se a ela. Eu acho que é o que nós temos tentado fazer, né, Ciro? Quando a gente não consegue vencer, a gente tem que se juntar a ela, correto? Com certeza, eu acho que é um caminho sem volta. A IA tá É um aí. cara Quem não se juntar a ela fica para trás. perfeito. O Ciro ele é especialista em estratégias de marketing e inovação. O Ciro foi professor universitário, é especialista em educação à distância. Já ocupou muitos cargos de gestão em entidades empresariais, né, Ciro? Não só a classe empresarial, mas inovação, segmento tech também. Ele é cofundador da SIC Labs, aceleradora e um hub de inovação aqui na nossa cidade, né, que é muito conhecido. E vice-presidente da SIC também, a nossa associação comercial aqui. Ciro, Assumo a presidência amanhã. A partir de amanhã eu já amanhã? sou o presidente. Oh, que bacana, bacana. Ciro, vou deixar você aqui com os nossos participantes. Antes, para os nossos participantes, reforço o nosso programa de indicação, encaminhe o link para os seus colegas, para que ele possa compartilhar desse rico conhecimento que o pessoal vai trazer para nós hoje. Ciro, passa a bola para você e aguardamos boas novas sobre inteligência artificial. Obrigado, boa tarde a todos. Deixa eu já carregou a minha apresentação aí? Oi, vocês estão vendo a minha tela? Bom, se não estiverem ouvindo o áudio, o pessoal da organização aí já vai passar. Como o William já me apresentou, eu sou entusiasta de tecnologia, atuo nessa área de tecnologia há 30 anos, também ao associativismo, por isso que eu gosto de encarar desafios. A SIC aí a partir de amanhã são 2 anos de desafio como presidente, uma grande entidade. A gente tem lá um hub de inovação há 5 anos lutando nisso. Bom, para começar a falar em IA, eu preciso voltar um pouquinho no passado, tá? Então, para olhar para frente, a gente tem que olhar para o passado, não tem jeito. E no passado, o homem já evoluiu. Quando ele usou a alavanca, ele aumentou a força do braço dele. Ele percebeu que o braço dele não tinha mais força para utilizar. Com isso, ele buscou usar uma alavanca, ampliando o braço dele. Mais recente, o celular aumentou a capacidade do nosso cérebro. Então, as pessoas falam assim: ah, depois que surgiu o celular, eu me tô burro, não lembro mais número de telefone. Não é bem por aí, né? É que há alguns anos atrás, vamos colocar uma data, há 20 anos, 5% das pessoas tinham telefone. Hoje, segundo estatísticas da Anatel, o brasileiro tem mais que um. Então, com isso, a capacidade do aumento de números telefônicos ele foi absurdo. E, consequentemente, não coube mais a gente guardar tudo na memória. Com isso, a gente teve que ir partir para um aparelho. Então, quando a gente fala que a tecnologia está nos deixando burro, eu vejo com aquela analogia ao copo meio cheio, meio vazio. A tecnologia ela está nos deixando mais inteligente e não burro, né? Isso, ela está aumentando a nossa capacidade de pensar, de se articular. Ela traz tempos que antes a gente não tinha. Então, eu antes do celular, eu tinha que andar com uma agenda física, eu tinha que folhear ela. Se tinha um compromisso, eu não tinha um alerta que me mostrasse, que mostra a distância que eu estou com o meu compromisso, se eu vou chegar atrasado, se eu não vou chegar atrasado. Quer dizer, essa é uma capacidade que eu tinha antes, mas eu tinha que fazer todo tinha que ter todo um trabalho para mim poder conseguir. E o celular, ele nos deu isso. Então, olhando para a evolução da tecnologia,
eu vou dizer para vocês, um trator hoje, dependendo do trator, quem esteve aqui no Show Rural em Cascavel, que é o maior evento agrícola aí da América Latina, viu que tem tratores lá que trabalham por 1.000 pessoas. Quer dizer, mas o trator, então, ele está tirando o trabalho das pessoas, ele está, como a gente ouve aí, a inteligência artificial, ela vai tirar o trabalho das pessoas. Ela vai tirar alguns trabalhos, consequentemente, mas ela vai criar outros. Então, usando essas analogias do que já vem, tem colheitadeiras ali que se você tivesse que plantar na maquininha manual como estava antigamente, você ia precisar de 10.000 pessoas do trabalho que uma máquina daquela faz num dia. Então, quando o pessoal diz assim, vamos fazer uma carta ao mundo para parar a evolução. Então nós temos que parar a evolução de tudo. Temos que parar a evolução das máquinas que estão aí substituindo as linhas de produção e colocando qualidade no que é feito. Vamos ter que parar várias outras coisas que estão indo. Então, olhando para isso, a inteligência artificial, ela é o caminho. Ela vai é uma consequência dela retirar algumas atividades, mas ela vai criar muitas outras possibilidades, como toda essa evolução que a gente teve. Então, não tem sentido, tá? Tudo que está tomando o lugar do homem, a gente vai fazer uma carta e vamos parar de evoluir, vamos parar o mundo por 6 meses, de medo que a inteligência artificial ou que qualquer outra coisa vai substituir o nosso trabalho. Eu acho que o caminho não é aí. O caminho é a gente saber utilizar cada tecnologia, cada evolução no seu lugar. E com isso, o ser humano ele sempre foi dando espaço. Tá? Ele que deu espaço. Nós, seres humanos, nós somos criados para reduzir o esforço. Tudo que for reduzir o esforço, a gente utiliza cada vez mais. O controle remoto, os controles do portão, ninguém desce mais do carro para abrir um portão, ninguém levanta da cadeira para trocar o canal. Quer dizer, eu trabalho para reduzir o esforço. E consequentemente, eu vou dando espaço para as tecnologias e pegando o meu trabalho. Muitas vezes, gerando um conforto que você tem. Então, a gente tinha uma vez que quando a T5 ela tem 30 anos, então quando a gente começou não tinha internet, então eu tinha que me deslocar até o cliente. Quando surgiu a internet, quando surgiu os primeiros modems, eu só precisava me deslocar até um computador para me conectar no cliente. E hoje a internet está no meu bolso. Então, olha o conforto que isso me deu, a ampliação que isso deu para a gente. E é o que vai acontecer, com certeza, com as inteligências artificiais, várias que estão surgindo. Então, como eu falei, controle remoto, portão, alarme, toda essa parte, ela vem trazendo para nós uma comodidade. E essa comodidade, ela amplia a nossa força, amplia a nossa capacidade. Então eu enxergo a inteligência artificial como uma ampliação da capacidade do ser humano. Eu tenho falado aí várias vezes que eu vejo ela, e ela não é nova, tá? Ela é muito antiga, vocês já vão ver um pouquinho à frente aí. Uma ruptura, como nós tivemos lá no surgimento do smartphone, como a gente teve os primeiros smartphones, eu tive lá o primeiro, acho que é iPhone 2 eu tive, mal e mal ele conectava à internet, aquela telinha pequenininha dele. Mas a evolução, nesse período, ela foi tão grande, trazendo muitas coisas para nós que nos ajudam. Então, ajuda. E vocês já pensaram fazer um cálculo financeiro? Eu sou formado em administração. Vocês já pensaram em fazer um cálculo, uma tabela price, usando sem uma HP? Quando eu estudava lá no meu ensino médio, era proibido usar calculadora de qualquer forma, era proibido. Hoje já se aceita o uso da calculadora. Se você estiver numa faculdade e você for fazer qualquer matéria financeira ou científica, sem uma HP, é impossível você fazer. É possível, é claro, não é impossível. Né? Mas se você vai usar lá uma tabelinha price, você vai usar umas 2 folhas de cálculo. Tá?
Um cálculo científico, 2, 3, 4 folhas. Você precisa saber fazer, você precisa saber que existe, mas aquilo não é prático e é praticamente impossível você usar no teu dia a dia. Então você pega uma calculadora HP, que hoje eu ainda tenho, ensino minha mesa lá na empresa, tem uma HP física, mas hoje já tenho aqui no meu celular também. Eu não consigo fazer um cálculo financeiro sem utilizar ela, um juro composto ou algo assim. Então, essa é a evolução. E eu não estou falando de coisa nova ainda, por isso que eu falei para vocês. A gente tem que olhar para o passado, para ver a caminhada e saber que está cada vez mais rápido. Isso tudo que eu falei para vocês foi antes da IA e algumas coisas antes, inclusive, da internet. Tá? E a IA ela veio num momento que talvez assim seja o momento certo. Nós estamos saindo de uma pandemia, saímos, graças a Deus, de uma pandemia. A pandemia ela nos deu muitos ensinamentos. Faço uma analogia com o vidro elétrico do carro. Antigamente, muitos ainda têm, mas a maioria já nem vem de fábrica. Tinha uma manivelinha para subir o vidro. E aí as pessoas aprenderam a apertar num botão e aquele botão subia o vídeo. Aconteceu muita coisa durante a pandemia de pessoas que tinham aversão à internet e descobriram que ela apertava no botão e a comida chegava. Ela apertava no botão e ela conseguia falar com vídeo, com uma série de coisas, com muitos recursos, fazer reunião de família virtual e que hoje com as distâncias, não há necessidade mais tanto, claro que o calor humano ele é importante, mas não há necessidade às vezes de eu me deslocar para uma cidade distante, 2, 3, 5, 10, 15, 2 dias de viagem, para um evento. Então, a pandemia ela abriu esse horizonte. E isso, a IA agora, nesse momento que ela entra, o ChatGPT, ele não foi criado agora, ele tem muitos anos aí. Mas o que ele teve agora é uma interface para tornar fácil a utilização. Antes era possível utilizar. Via API você utilizava normalmente. E a gente, os nossos seres humanos aqui, nós humanos, fomos dando espaço para essas tecnologias entrarem na nossa vida. E eu olho sempre com aquilo que eu falei ali do copo pela metade. Eu olho ele como um copo meio cheio, não um copo como meio vazio. Então esse espaço que a gente deu ampliou a nossa capacidade de conduzir as ações do dia a dia, de trabalhar, nos abriu espaço para outras coisas que antes a gente não tinha. Em janeiro de 2020, eu estava em Nova York, na NRF, que é a National Retail Federation, é a feira do varejo americano. Ela acontecia ininterruptamente há 108 anos, parou nos 2 anos da pandemia, voltou esse ano de novo, e eu assisti uma palestra com o CEO do Starbucks. E uma coisa que ele falou que eu assim vejo que é importante a gente ter. O Starbucks ele está usando tecnologia para dar mais espaço para as pessoas darem atenção para outras pessoas, não para substituir a pessoa, que é o que a gente tem visto. A gente tem visto aí um movimento de humanização, mas essa humanização não quer dizer que eu tenha que eu não use a tecnologia. Quer dizer, eu preciso usar a tecnologia para eu ter mais espaço para estar atuando com os seres humanos. Então, isso é muito importante a gente ter em mente que a tecnologia ela não está substituindo 100% o ser humano. O ser humano ele precisa estar ali. Eu também estive no Vale do Silício lá e fui na IBM, onde eles apresentaram um case do Bradesco. Na verdade, eles tinham com vários bancos, mas eu sei que no Brasil o Bradesco usa da BIA. Então, a BIA é o Watson da IBM, que ouve a demanda da pessoa que liga no 0800 lá do Bradesco e passa para quem está respondendo o cliente com uma voz humana para o ser humano o que ele tem que responder. Então, mesmo usando a tecnologia, o humano ele está ali ainda no espaço. Ele está dando espaço, mas ele precisa dar esse espaço para a tecnologia, ele não pode ser avesso à tecnologia, para que ele tenha mais tempo para se dedicar. Então, agora que a gente vai começar a falar um pouquinho de IA, tá?
como eu coloquei o tema aqui, junto com a organização, se não pode vencê-la, junte-se a ela. Ela todas já existem há muito tempo. O ChatGPT ele só colocou uma interfacezinha popular. A pergunta, as máquinas podem pensar, ela foi feita lá em 1950 por Alan Turing. Quem não conhece o teste de Turing, né? Ele coloca, né, que para responder a pergunta ele oferece sempre o teste, né, conhecido como Turing, onde ele coloca a máquina para pensar. Em 1956 foi criado o primeiro sistema computacional, que era uma linguagem de programação chamada Lisp. Foi eles que cunharam o termo inteligência artificial, tá? Para conectar humanos em computadores. Eu estou falando para vocês de 1956. Então, vejam que não é novo, a IA não é nova, ela vem evoluindo, ela cresce a cada vez que nasce uma versão nova da IA, nasce com bilhões de regras a mais. E uma outra coisa que eu falo é que o ser humano ele não é páreo para uma inteligência artificial. Porque toda inteligência artificial que nasce, ela nasce na sua mais nova versão. O que eu tinha anterior, mais o que foi adquirido. E o ser humano, quando ele nasce com o setup zerado. Ele precisa aprender a falar, a caminhar, ele precisa absorver conhecimento, ele precisa ir para a escola. Quer dizer, são coisas que um não substitui o outro. Eu acho que o ser humano ele tem que aprender a conviver com a inteligência artificial. E isso faz muito tempo que aconteceu. Então, ainda em 56, foi o primeiro software de inteligência artificial, o Logic Theorist, a teoria lógica. Então, isso faz com que a gente comece a refletir sobre há quanto tempo a inteligência artificial ela está aí, ela vem crescendo, e é só agora que a gente está começando a ter mais contato com a inteligência artificial, mas ela já está no teu celular há muito tempo, ela já sabe o que você faz, ela já sabe tudo. Uma vez eu fazendo uma palestra, aqui na Univel, na Universidade de Cascavel, e eu comentei, né, que a inteligência artificial, ela trabalha com muitos sensores, para ela poder sentir o que o ser humano tem, como o tato, o olfato, a visão, a inteligência artificial ela precisa disso. E uma pessoa na plateia, na hora das perguntas, falou assim, mas eu não me sinto confortável com sensores implantados em mim. Falei, olha, peço desculpa aí, tá, e discordar, mas já faz há mais de 10 anos que foi implantado um sensor em você, que tá na palma da sua mão, tá na sua bolsa, sabe onde você mora, sabe onde você trabalha, sabe o que você tá na hora do almoço, sabe que você tá sentado, sabe que você tá de pé. Você autorizou tudo isso. Você tem essa noção do que você autorizou? Então, sabe aonde você circula e qual a renda per capita aonde você circula? Quer dizer, sabe o teu poder aquisitivo? E isso tudo já está conosco. Então, em 1997, nós tivemos o robô lá, o Deep Blue da IBM, que venceu o maior jogador de xadrez do mundo. Há algumas teorias dizendo que não é bem assim, mas o Watson da IBM, ele foi lançado em 2007, ele tem uma equipe de 30 cientistas que tornaram as máquinas mais potentes do mundo. A equipe que projetou o Watson baseado lá no Deep Blue. Ainda, eu estou falando de inteligência artificial, mas eu não estou falando nem do presente, nem cheguei perto do presente ainda. Então, nós temos uma caminhada muito longa pela frente. Essa caminhada, com a ajuda da inteligência artificial, ela vai se tornar mais rápida. Nós vamos andar a cada dia mais rápido, a cada ano que passa, a cada lançamento, a gente está indo a cada vez mais com velocidade e eu digo que praticidade. Tudo está ficando muito mais prático. Tudo evoluiu. Eu vou colocar agora um vídeo, eu vou interromper esse compartilhamento e vou colocar um vídeo até para vocês poderem ver a evolução do mundo.
E com isso, eu quero que vocês analisem aí. Vocês acham que de 1950, de 1956, a IA ela ficou parada? Ela não ficou parada. Ela continuou perfeitamente. Só ela não é, teve talvez a. Opa, opa, tô no ar de novo aqui. Vou compartilhar o vídeo só para vocês verem como a própria ginástica, olha o que ela evoluiu. Então, com isso vocês viram que a evolução. Opa, agora ele tocou aqui dentro. A IA não ficou parada nesse período. Ela continuou, ela está no nosso dia a dia. Com o anúncio mais recente aí da Amazon, o cenário fica assim: Microsoft, né, ChatGPT, a Alphabet com o Bard, a Meta com o Llama, a Amazon com o Bedrock. Vocês estão sentindo falta de alguém aí? Será que os chineses eles estão parados? A Apple não se movimentou? Quem mais poderia estar nessa lista com as suas inteligências? Então tem muita coisa para surgir ainda. A gente está tendo um pequeno contato. A grande expectativa aí está no Google, né, com o Bard aí. Eu acho que é algo, até o nome, ó, curiosidade de vocês. Bard era o apelido do William Shakespeare, por isso que eles colocaram. Até o nome eles voltaram lá no passado. Mas a IA ela cresce absurdamente, tá? E essas empresas elas estão há muitos anos, tá? Então nós vamos ter que conviver com elas sem dúvida, tá? E como é que tá? Nós temos assim que saber diferenciar nessa convivência o que é uma inteligência artificial e o que é uma inteligência programada, tá? Então, tem algumas coisas que estão sendo chamadas aí de inteligência artificial, que são chatbots. Se isso, se aquilo. E a inteligência artificial ele é muito superior. Sobre as IAs, a parte assim que eu acho que precisa ser mais importante de tudo, a gente precisa debater e regulamentar. Eu fui por alguns anos vice-presidente da ACESPRO, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia, e tive a oportunidade de algumas vezes ir para Brasília debater o Marco Civil da internet. Tá? E, para minha surpresa, as pessoas que estavam debatendo o Marco Civil, que estavam votando o Marco Civil, não eram pessoas de tecnologia. E aí vem uma preocupação. O governo brasileiro ele tem algumas iniciativas. Uma iniciativa é regulamentar. Por exemplo, nós temos o CPF, Cadastro de Pessoa Física. Será que nós vamos chamar de CIA, o Cadastro de Inteligência Artificial? Porque elas vão estar junto com os seres humanos, queiram a gente ou não. Se a gente quer ou não quer, nós não temos essa opção. Então a gente tem que usar da melhor forma e regulamentar. Tá? O que acontece na indústria farmacêutica quando ela cria um medicamento novo? Criou um medicamento novo. Existem no mundo várias agências reguladoras, tá? Que no Brasil a Anvisa, onde esse medicamento se tornou bem popular aí na pandemia, com a polêmica das vacinas, mas onde esse medicamento ele passa por algumas regulamentações.
E essa regulamentação diz se ele é seguro e se ele pode ter acesso à população, a população pode ter acesso a ele. E o que nós estamos fazendo com as IAs? Onde que está a regulamentação? Ela simplesmente está sendo jogada na internet, usa quem quer, para o bem ou para o mal, e aí segue. Então, o Brasil ele teve uma evolução. Em 29 de setembro de 2021, esse projeto-lei 2021, ele estabeleceu uma coisa que eu achei fantástico, tá? Fantástico, tá? Ele coloca algumas diretrizes de inteligência artificial no Brasil, mas um ponto importante, o projeto é grande, do texto, é que define que quem vai legislar sobre a IA é a União. Porque vocês já pensaram um emaranhado de leis? Na cidade tal é assim, no estado tal é dessa forma, na região tal é dessa forma. Então, quer dizer, o Brasil já deu um avanço dizendo assim, estados e municípios, vocês não podem legislar sobre inteligência artificial. Então, tira uma boa parte dos aproveitadores que, de alguma forma ou de outra, querem regulamentar alguma coisa, criando um emaranhado de leis parecido com o que a gente tem com a nossa tributação no Brasil. Então tem a lei municipal, a estadual, a federal e N exceções a essa lei, porque uma deixa sombra para outra e aí existem as malandragens no assunto. Tá? Enfim, não me delongando mais, o meu tempo aqui está bem apertado, as IAs elas são um caminho sem volta. Tá? Então temos que encontrar o melhor caminho para tirar o melhor proveito. Eu acho que de tudo que eu falei, eu gostaria de deixar essa frase para vocês. Tá? Elas são um caminho sem volta. Vamos pensar, vamos tirar o melhor proveito dela e com isso a gente consegue melhorar a nossa vida, termos tempo para fazer outras coisas que hoje nós temos que fazer, tendo algo, fazendo um trabalho por nós. Bem utilizada, a inteligência artificial é uma ferramenta, não uma ameaça. Tá? Bem utilizada, mas ela é uma das maiores ferramentas que surgiu até hoje, e ela não é a maior ameaça. Nós temos muitas outras ameaças que também precisam ser regulamentadas. Com isso eu encerro, obrigado a todos por me ouvirem. Não sou dono da verdade, tenho as minhas convicções e estou aberto a perguntas aí. Perfeito, Ciro. Muito obrigado. Ciro, eu fiz algumas ponderações e eu gostaria de conversar com você. No finalzinho você respondeu uma das perguntas que eu tenho. Será que eu vou perder meu emprego para uma inteligência artificial? Eu acho que você ponderou muito bem ali. Eu já digo, você vai ter mais tempo para fazer outras coisas que hoje você é impedido porque você tem que estar fazendo algum trabalho burocrático ou algo assim que a inteligência vai fazer por você. Eu percebo que quem se utiliza de uma inteligência artificial, ele é mais um auxiliar do que um substituto, né? Justamente. Então a gente acaba ganhando muito tempo. E um outro ponto que eu anotei aqui é que você falou sobre aceleração de produtos de tecnologia com inteligência artificial. Como você tem visto o uso de inteligência artificial para acelerar produtos para o cliente, para entrega? Como que você tem percebido o mercado se comportar nesse sentido? Então, hoje, se você analisar aí o mercado, o que está surgindo? Muitos auxiliares, coisas que eu demorava tempo para fazer, eu tenho a informação. Eu trabalho com sistema. Meus clientes, eles têm informações riquíssimas nos seus bancos de dados e eles acabam não aproveitando. Então, o que eu tenho visto aí? Vou te dizer, eu trabalho com software para o setor automotivo. Eu quero saber todos os clientes de Cascavel que têm o veículo número tal, porque eu quero fazer uma promoção no meu estoque. Quer dizer, eu tenho... Hoje, se eu tirar um relatório no sistema, eu tenho também. Mas eu preciso ir no sistema, tirar um relatório. Quer dizer, se eu simplesmente fazer uma pergunta para uma inteligência artificial, ela vai lá, ela vai pensar, ela vai analisar, ela vai olhar vários outros parâmetros
tá? E vai me dar informação. Isso, nós vamos ter uma mudança bem disruptiva em vários serviços que hoje você precisa se deslocar para tirar. A informação ela vai estar junto com você. Ó, vou te dar um exemplo. Quando você compra uma passagem aérea, ela está lá no seu e-mail. Mas você tem que se deslocar até o e-mail. Mesmo ele estando no celular, você precisa. Só que já tem uma inteligência colocando ela na sua agenda. Tá? Você faz uma reserva no hotel, já tem uma inteligência, ó, se você fez uma reserva, você vai se hospedar. Já está lá na tua agenda. Quer dizer, isso já é antigo. Como eu falei, inteligência artificial não é agora. Inteligência artificial não é chat GPT. São todos esses sensores implantados na nossa vida e que a gente está convivendo há muito tempo. Exato. Perfeito, Ciro. Eu acho que uma das perguntas que tem mais aparecido, e você começou sua palestra falando sobre o caso da Itália, né, que baniu o ChatGPT, porque ainda eu percebo que tem avançado muito rápido, inclusive um pouco antes a gente estava conversando sobre isso, sobre a velocidade que as inteligências artificiais estão sendo lançadas no mercado após o boom que o ChatGPT aconteceu. E a gente percebe que ainda o pessoal e quem legisla não sabe se comportar. Então a gente percebe que ainda faltam dispositivos na Lei Geral de Proteção de Dados, ainda algumas coisas são incertas ainda, mas você trouxe uma informação no final ali da sua palestra que nós temos já uma definição. Quem vai definir sobre isso não são estados e municípios. Então, graças a Deus. Exato. Então a gente acaba limitando um pouco, mas só que atribuindo de quem é direito realizar essas definições. Como que você vê isso, tratamento de dados dessas empresas? Eu acredito que boa parte dessas empresas já tem suas políticas e já estão adequadas às leis aonde elas operam. Mas como você vê esse tratamento de dados que tem sido utilizado para treinar inteligências artificiais? Bom, primeiro que 99% são dados públicos. Tá? Então, o dado está lá, ele estava lá, sempre esteve lá, só que ele estava num lugar de difícil acesso. Então, esse tratamento. A outra coisa é que a maioria nós autorizamos. Eu vou responder essa pergunta que está agora ali sobre a LGPD, sobre rastreabilidade, contando um case que eu vi acontecer numa das viagens para o Vale do Silício, eu vi acontecer, que é um banco, não vou citar o nome do banco, ele fez uma pesquisa para te dar um limite de crédito baseado na bateria do seu celular. Então, eles concluíram, nós autorizamos, aí respondendo aí ao Eduardo, a gente é rastreado 24 horas por dia porque a gente autoriza. A partir do momento que você instalou um aplicativo de banco no seu celular, você autorizou acesso ao aparelho, acesso à câmera, acesso ao microfone, acesso à geolocalização. Então o banco tem isso. E o que ele fez? Ele conseguiu identificar que as pessoas que não deixam acabar a bateria do celular, ele tem um controle financeiro melhor do que os que deixam. Tá? Então, nós já somos rastreados 24 horas por dia. E nós autorizamos isso. Tá? Então, esse é o grande problema. A LGPD ela não vai conseguir ser tão ampla assim. Ela é meio que uma cópia da lei americana. A GDPR europeia ela é mais abrangente, mais restritiva, mas também ela não consegue, porque eu autorizei. Esse assim, é o grande dilema. As pessoas elas vão next install. Tá? Aconteceu um fato comigo que eu instalando por uma videoconferência com um amigo de Curitiba e eu falei, você tem que instalar tal software. Aí acompanhando com ele, tela compartilhada, ele falou assim, só um minutinho que eu vou ler o contrato. Eu falei, você é a primeira pessoa no mundo que leu um contrato.
Exato. Eu acho que nós já demos essas permissões, né? Como o Eduardo comentou ali, perguntou no chat, há muito tempo atrás, né? Então Sim, não é algo que os modelos estão sendo treinados com informações que nós não demos permissão. A gente já deu essa permissão lá atrás, só que você não leu o contrato, né? Então exatamente isso. eu acho que nós acabamos sendo mais permissivos e o brasileiro, que é um consumidor por aplicativos, redes sociais, acaba não se atentando a este detalhe. Foi o que Ciro, eu falei na palestra. Tudo que está acontecendo agora, o ser humano deu espaço. exato, eu ia Ponto. ponderar exatamente isso. Você falou isso na sua palestra, né? Nós demos o espaço, então a inteligência tem avançado aonde a gente tem deixado essas brechas, né? E cabe a nós Exatamente. regulamentar esse espaço agora. Perfeito, Ciro. Muito obrigado pela sua palestra, muito obrigado por dispor do seu tempo de vir compartilhar o seu conteúdo aqui. A gente vai depois compartilhar nas nossas páginas e redes sociais aí a palestra. Se vocês quiserem, procure o Ciro nas redes sociais aí. Se você tem uma pergunta mais específica, manda uma mensagem lá assim que ele tiver um tempinho ali. Ciro, qual que é a melhor rede social para o pessoal mandar a mensagem? Você. Tenho todas. Pode ser Twitter, Instagram, Ciro Canabarro, tudo junto aí. Está. E eu só queria comentar aqui do evento de hoje, parabenizar vocês aí pelo evento e dizer que, para frente, eu só falei do passado, eu contei história, tá? As próximas palestras, a gente teve acesso ao material, então quem está nos assistindo, não percam até o final, porque aí daqui para frente vem realmente inteligência, tá? Eu só fui um Perfeito. contador de história aqui. Começamos com o passado e vamos seguir para o futuro, né? Para o futuro, Perfeito. promete. Ciro, muito obrigado. Bom, Eu que pessoal, agradeço.